Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Seguimos com a nossa série de resolução de questões da prova do Instituto Rio Branco de 2019 de História do Brasil. No caso, nós vamos resolver a questão de História do Brasil e nesse vídeo nós vamos resolver as questões, a questão 50, 51 e 52 de História do Brasil na prova de 2019 do modelo D. Eu estou usando como referência o modelo D. São vários modelos de prova, as questões estão embaralhadas na sua ordem e eu escolhi o modelo D. A questão 50, vamos resolver a questão 50. A questão 50 vai dizer o seguinte, ó: a respeito dos partidos políticos, das respectivas propostas para a organização institucional e do sistema eleitoral no segundo reinado, julgue certo ou errado. Lembrando que segundo reinado é um período histórico que vai de 1840, com o golpe da maioridade, o imperador, então, com 15 anos, é entronizado por motivos políticos, que não vou tratar agora, até de 1840 até 1889, 15 de novembro de 1889, quando o mesmo imperador é destituído, certo? Então, segundo reinado, contextualizando esse período histórico. E o item 1 vai dizer o seguinte, ó: entre as principais reformas apoiadas pelo regresso conservador de 1840, constava o fortalecimento da justiça eletiva, o restabelecimento do Conselho de Estado e o fim da vitalicidade dos senadores. Essa resposta ela está errada. Por quê? Não está condizente com os dispositivos colocados na Constituição de 1824. Para você responder essa questão, você tem que saber quais eram os dispositivos colocados na questão na Constituição de 1824. A Constituição de 1824, ela regeu praticamente todo o período do Império Brasileiro, certo? Ela foi substituída pela Constituição de 1891, a Constituição da República, certo? Então você tem uma Carta Magna extremamente importante no que tocante às regras, certo? Para entender esse momento histórico. Mas não significa que essa mesma Constituição não tenha sido reformada em diferentes momentos. Ela foi reformada em vários momentos, certo? E, de fato, houve uma reforma, entendeu, na Constituição por volta ali de 1834, entendeu? Mas ela não constava o fortalecimento da justiça eletiva, também não falava do restabelecimento do Conselho de Estado, porque o Conselho de Estado, ele, de certa forma, ele não foi abolido. O Conselho de Estado era um dispositivo ali colocado na Constituição de 1824, mas acontece que durante o período da regência, esse Conselho de Estado ele entrava muito em conflito com a própria regência, certo? Regência trina, posteriormente regência una. Foi um período de 9 anos em que a elite política brasileira teve que se desdobrar para conseguir manter a ordem vigente. O imperador estava muito jovem para assumir o trono e a necessidade o fez assumir, então, com 15 anos, em 1840, certo? E só que o entendimento, a chave para entender como que essa questão está errada é você falar do fim da vitalicidade dos senadores. Durante o período do Império, o cargo de senador era vitalício. O indivíduo era nomeado senador, tinha que ser um nobre, certo, para ele ser nomeado senador, e aí quando morria um senador, começavam as articulações no interior da corte para substituir o senador que morreu. Ou seja, os cargos de senador, ele era vitalício. Vitalício é aquele em que você obtém para o resto da vida. Então, esse regresso conservador, certo, que ocorreu em 1840, ele não colocou em andamento reformas que propusesse o fim da vitalicidade dos senadores. Isso vigeu por todo o período imperial, certo? Portanto, o item 1 está errado. Vamos ao item 2. O item 2 vai dizer o seguinte, ó: a base social do Partido Liberal era majoritariamente composta por profissionais liberais e grandes proprietários rurais, ao passo que no Partido Conservador predominavam os grandes proprietários rurais e burocratas. Essa alternativa ela está correta, mas ela pode induzir o indivíduo ao erro. Primeiramente, você precisa conhecer como estava estruturado o sistema partidário, se é que se pode chamar de sistema partidário, mas eu vou denominar de sistema partidário entre aspas, tá bom? Sistema partidário entre aspas.
Para você entender o sistema partidário, entre aspas, desse período histórico, você precisa conhecer como estava estruturada essa sociedade. Então, o que o debate moderno da ciência política faz? Ele fala, para entender um partido político, você precisa saber qual é a base social desse partido político, certo? Só como que você vai falar em base social numa sociedade que era extremamente estratificada como a nossa daquele período histórico? Então eu prefiro traduzir esse termo base estrutural para o perfil de pessoas que ocupavam esse partido. Esses dois partidos eles eram muito parecidos, tanto em sua base social quanto nos seus usos e seus costumes. Qual era a grande diferença entre um partido e outro, além do nome? Certo? Tanto é que você vê que essa diferença é tão complicada que tem uma frase que dizia que não há nada mais conservador que um liberal no poder. Certo? Só que essa um número maior, certo, de profissionais liberais. Enquanto o Partido Conservador ele tinha um número maior, certo, de grandes proprietários e burocratas. Isso significa que grandes proprietários não eram liberais? Em hipótese nenhuma. Está falando aqui que o Partido Liberal também era composto pelos grandes proprietários. Veja bem, como os grandes proprietários rurais, eles eram influentes na política brasileira. Eles eram influentes tanto no Partido Conservador quanto no Partido Liberal. Então, quando ocorria uma troca de gabinete entre esses dois partidos, certo? Você não tinha substituição de quem manda de um fazendeiro, dos grandes fazendeiros, para outro grupo. Você tinha de fazendeiros liberais para fazendeiros conservadores. E eles se entendiam muito bem quando conversavam, certo? Sobre muitos aspectos, sobretudo no tocante a não pôr termo na escravidão. Certo? Então, para você entender a diferença entre eles, você tem que olhar a questão dos profissionais liberais. Onde estavam, em sua maioria, os profissionais liberais? Médicos, advogados, engenheiros, pessoas que, na maioria das vezes, viviam nos centros urbanos. Certo? Estavam no Partido Liberal. Por isso que era denominado Partido Liberal, porque era acessível aos ditos profissionais liberais. Certo? Gilberto Freire, no seu livro Sobrados e Mucambos, ele fala muito bem da questão do mulato e do bacharel. Não vou entrar na questão racial, vou entrar mais na questão histórica dessa questão do mulato e do bacharel. O que era essa figura desse bacharel? Era aquele indivíduo que ele estudou, seja mulato ou seja branco, ele estudou, certo? E aí, onde que ele encontrava emprego? Ele encontrava emprego no serviço público, certo? Eram funcionários públicos, eram juízes, promotores, diplomatas, exerciam profissões liberais, certo? E esse quadro, esse grupo de pessoas, os bacharéis, eram muito fortes no Partido Liberal. Isso quer dizer que não tinha bacharéis no Partido Conservador? Também não. O Partido Conservador também tinha lá seus bacharéis, certo? Portanto, na questão 50, a alternativa 2 está correta. Certo, vamos à alternativa 3. Vamos subir aqui, chegar aqui na alternativa 3. A alternativa 3 vai dizer o seguinte, ó, durante o período da chamada conciliação, as reformas no sistema eleitoral ensejadas pela Lei dos Círculos de 1855 contemplaram o estabelecimento do voto distrital com o objetivo de romper com o monopólio das grandes bancadas provinciais. Essa alternativa ela está correta e eu vou explicar para vocês qual é a chave do entendimento dessa alternativa. Essa alternativa ela só pode ser resolvida quando você conhece o conteúdo da chamada Lei dos Círculos. Deixa eu só anotar aqui. O conteúdo das chamadas Leis dos Círculos de 1855. Para os dias de hoje, os círculos é aquilo que nós denominamos de distrito, no tocante a voto distrital ou a distrito eleitoral, certo? Então, o que inspirava essa lei, ou seja, qual era o conteúdo dessa lei dos círculos de 1855? Ela foi promulgada para ser inspirada no sistema francês e norte-americano da época, certo? O sistema norte-americano que vigora até hoje e o sistema francês que vigorava na época, em que você tinha o voto distrital, certo? E contemplava o estabelecimento do voto distrital. Com isso, você rompia com o monopólio das grandes bancadas provinciais. Você fortalecia o poder local,
certo? Porque você fortaleceu o dito coronelismo, então vamos colocar o coronelismo entre aspas, tá? Porque esse conceito é muito complexo e não vem ao caso para nós falarmos dele hoje. Só que você rompia com o monopólio das grandes bancadas provinciais, certo? E foi nesse momento em que criou-se a cultura do segundo turno. Por quê? Porque quando você não tinha um indivíduo que se candidatou pelo distrito X, certo? Ele não tinha a maioria absoluta de votos, fazia-se uma nova eleição, certo? Um novo turno eleitoral, apenas com os dois candidatos mais bem votados. E aí refazia-se as articulações políticas nesse sentido. Certo? Então, a Lei do Círculo, certo, de 1855, contemplou o estabelecimento do voto distrital com o objetivo de romper com o monopólio das grandes bancadas provinciais. O sistema político brasileiro, que foi vigente no Império, ele foi sendo instituído ao longo dos anos. Certo? E a Lei dos Círculos de 1855, ela vigiu até 1889, quando, após esses acontecimentos com a instituição da República, fizeram-se uma nova reforma política no Brasil e mudança no tocante à questão do voto. É óbvio, pessoal, que não era sufrágio universal. Mulheres estavam excluídas, pessoas que não tinham posses estavam excluídas, escravos estavam excluídos, certo? Então, por isso que ela era chamada de Constituição da Mandioca, porque para você participar como eleitor e como eleito, você precisava ter um certo número de bens no seu nome, você precisava ter uma certa renda, certo? Se você fosse um despossuído, você estava excluído desse processo, tá bom? Portanto, na questão 50, a alternativa 3 ela está correta. Vamos resolver a alternativa 4. A alternativa 4 vai dizer o seguinte, ó, os liberais republicanos organizaram-se ao redor da contestação de posicionamentos saquaremas. As principais formas de protesto deles foram consideradas radicais, o que os alijou dos cargos públicos. Essa alternativa ela está errada. Primeiramente, vamos entender o que é Saquarema. Saquaremas era o apelido do Partido Conservador. Os membros do Partido Conservador eram chamados pelos liberais de Saquaremas. E os membros do Partido Liberais eram chamados de Luzias, certo? Pelos membros do Partido Conservador. Era uma forma como eles se chamavam, um apelido, produto de rivalidade política. Entretanto, os liberais republicanos, ou que formaram o Partido Republicano em 1870, se você for ver, em 1870 forma-se o Partido Republicano no Brasil, certo? E esse Partido Republicano, nesses 19 anos em que ele vigeu no Império, certo? Ele participou de eleições, mas com desempenhos muito pífios eleitoralmente. Ou seja, o Partido Republicano ele não conseguia se inserir na sociedade. Nós estamos falando, gente, de uma sociedade em que a monarquia era uma instituição arraigada na sociedade, arraigada na elite política. E eles nunca foram considerados radicais, também não foram alijados do processo político. Então, se eu falei que o Partido Republicano, certo, os liberais e republicanos, eles participaram do processo, ou seja, eles não foram alijados dos cargos públicos e também não adotaram posições radicais. Certo? Para a época, você pode considerar uma posição radical você destituir o imperador, mas o imperador, em 1889, já avançando, além da nossa explicação da questão, né? Não querendo avançar, mas já avançando, ele é produto do movimento que vem da crise da república, da monarquia, certo? Do descrédito da monarquia, a falta de um sucessor viável naquele momento histórico em que você tinha sérios problemas, entendeu? E também o exército exercendo um papel muito importante porque estava fortalecido enquanto instituição após o fim da guerra contra o Paraguai, certo? Então você tinha um contexto que não foi os liberais ou os republicanos que passaram a ter força para derrubar a monarquia, certo? E também tinha aqueles que eram monarcas de véspera, né? Até na véspera da monarca, quando viu que a monarquia já tinha ruído, passaram a se tornar republicanos. Você vê várias figuras nesse patamar, figuras que não tinham proeminência política durante a monarquia ou não ocupavam o cargo que queria durante a monarquia e viram na república uma oportunidade de arrebatarem esses cargos
público, certo? Portanto, na questão 50, a alternativa 4 está errada. Recapitulando, na questão 50, a alternativa 1 está errada, a alternativa 2 está correta, a alternativa 3 está correta e a alternativa 4 está errada. Agora nós vamos resolver a questão 51. Na questão 51, vai trazer o seguinte enunciado. Considerando as pressões britânicas pelo fim do tráfico atlântico de escravizados e as posições brasileiras acerca do tema a partir da década de 1840, julgue C ou E os itens a seguir. Vamos lá. Na década de 1840, ocorreu um acirramento das pressões inglesas contra o tráfico atlântico, resultando em apreensões de navios pela Marinha Britânica. Essa atitude foi justificada pelo Foreign Office com base no tratado firmado com o governo brasileiro em 1826, o que levou à promulgação unilateral do Ato Bill-Aberdeen de 1845. Essa alternativa ela está correta. Realmente, na década de 1840, a Inglaterra passa a pressionar o Brasil cada vez mais para cumprir o acordo de 1826. Acontece que a elite política brasileira, se eu colocar a elite política entre aspas, certo? Firmou esse compromisso com a Inglaterra para a Inglaterra ajudar o Brasil no reconhecimento de sua independência. E um dos acordos que o Brasil fez com a Inglaterra para a Inglaterra é ajudar o Brasil no reconhecimento de sua independência, na questão de você convencer Portugal a aceitar o valor da indenização, certo? Foi que o Brasil firmaria um compromisso em 1826, certo? De que acabaria com o tráfico de escravos. E o Brasil foi empurrando com a barriga e acabou não fazendo. Isso daí está no livro Diplomacia na Formação do Brasil, do embaixador Rubens e Cooper, uma obra da qual eu recomendo e digo que é imprescindível para compreender a história do Brasil do ponto de vista diplomático. Certo? Para quem quer fazer essa prova, tem que ler o livro Diplomacia na Formação do Brasil, do Rubens e Cooper. Certo? Então, o que aconteceu? Com base em tratado firmado do governo brasileiro em 1826, levou à promulgação unilateral do ato Bill-Aberdeen de 1845. E 5 anos depois, o Brasil promulgou a Lei Eusébio de Queiroz, certo? Com um propósito parecido, mas que era as chamadas leis para inglês ver. O que é? Você fazia lei para acalmar o governo inglês, para o governo inglês distensionar a pressão diplomática sobre o Brasil, para que o Brasil pudesse ir empurrando com a barriga, certo, sistematicamente o fim do tráfico de escravos e posteriormente o fim da escravidão. O Brasil utilizou de vários estratagemas, o governo brasileiro utilizou de várias estratagemas para postergar o fim da escravidão no Brasil. Razão pela qual o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo ocidental. Certo? Então a história mostra vários estratagemas utilizados pelo governo brasileiro para atingir esse objetivo. Certo? E aí, na década de 1840, os ânimos se acirraram e a Inglaterra decidiu fazer o ato unilateral Bill-Aberdeen de 1845. Portanto, na questão 51, a alternativa 1 está correta. Vamos à questão 52. Questão 51. A questão 51, alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte: no interior do território brasileiro ocorreu forte pressão dos proprietários dos escravizados por modificações ou mesmo revogação da lei de 7 de novembro de 1831. As posturas de defesa do tráfico apelavam à soberania nacional e à necessidade de mão de obra. Essa alternativa ela está correta e você só vai compreendê-la se você souber qual era o conteúdo da lei de 7 de novembro de 1831. Lembra que agora há pouco eu falei que o Brasil utilizou de vários estratagemas jurídicos para postergar o fim da escravidão? Então, a lei de 7 de novembro de 1831 foi um desses estratagemas utilizados pelo governo brasileiro para postergar o fim da escravidão. Certo? Em que consistia essa lei? Ela declarava livre todos os escravos que vieram de fora do império, certo? Mas permitia inúmeras exceções,
certo? O Brasil ele tem uma tradição de promulgar uma lei, mas promulga-se lei com um texto que abre várias brechas. E a lei de 7 de novembro de 1831, ela colocava várias brechas. Por exemplo, escravos pertencentes a embarcações onde a escravidão era permitida, continuavam escravos, certo? Escravos fugidos, escravos reclamados, escravos que não estavam em situação de alforria, por exemplo, eles continuavam escravos mesmo sendo de fora, certo? Então essa lei, ela existia, mas o seu impacto prático na questão da escravidão não era muito grande, mas ainda assim, certo? Os senhores de escravos, os escravocratas, os escravagistas, que eram muito fortes politicamente, reclamavam dessa lei, certo? E aí eles diziam que eles defendiam a defesa do tráfico, apelavam a questões de soberania nacional e, sobretudo, a necessidade de mão de obra. Qual era o principal argumento dos escravocratas da época? De que o fim da escravidão iria fazer com que o Brasil entrasse numa grande crise financeira, porque não teria como substituir a mão de obra escrava nas fazendas de café. Certo? Então, o que faziam esses fazendeiros? Eles diziam: nossa, se você acabar com a escravidão, o país vai entrar em colapso, o país o império, na verdade, vai entrar em colapso, vai acabar o Brasil, porque economicamente nós estaremos fadados ao fracasso. E eles entendiam que a lei de 7 de novembro de 1831 era extremamente nociva, e eles pressionavam pela modificação ou por sua revogação. Então, o imperador, no caso, o imperador isso posteriormente, né, mas nesse período foi a regência. Lembre-se que essa lei foi promulgada ali um pouco depois da abdicação do Dom Pedro I, no ano da abdicação do Dom Pedro I, ou seja, foi uma lei em que eles reclamavam bastante. Então o imperador ficava numa sinuca de bico, porque ele tinha que atender aos interesses de um e de outro, e a Inglaterra pressionava o Brasil sistematicamente para o Brasil abolir o tráfico de escravos, certo? E o Brasil quase sempre fazendo estratagemas para postergar isso daí. Mas o importante para a nossa reflexão é que o item 2 ele está correto, certo? A lei de 7 de novembro de 1831, que libertava os escravos de fora, foi posturas, os proprietários escravizados pediam sim modificações ou mesmo a revogação dessa lei, e o argumento que eles utilizavam era para a defesa do tráfico de escravos era a soberania nacional e a necessidade de mão de obra, certo? Portanto, na questão 51, a alternativa 2 está correta. Vamos à alternativa 3. A alternativa 3 vai dizer o seguinte, ó. Os saquaremas mostravam-se favoráveis à reabertura formal do tráfico. Além disso, defenderam projetos de importação de colonos livres por todas as partes do mundo. Certo? Essa questão ela está errada, e tomem cuidado aonde que ela está errada. Primeiro, você precisa saber o que era o Saquarema. Os Saquaremas eram os liberais, certo? Só que dentro do Partido Liberal e do Partido Conservador, você tinha pessoas que defendiam o fim da escravidão. Ou seja, a escravidão ela dividia bastante a chamada opinião pública no momento histórico. Opinião pública entre aspas, tá, pessoal? Não é a opinião pública daquela época, não é a mesma opinião pública de hoje, tá bom? Vamos entender isso daí, cada coisa no seu tempo. Mas dividia muito a sociedade brasileira naquele período histórico. E de 1860 para frente, até 1880, na década de 1860 em diante, essa divisão começou a se tornar mais clara e mais acirrada, certo? De fato, os conservadores eles mostravam-se favoráveis à reabertura formal do tráfico, mas não era na sua plenitude, certo? Só que quando você fala que eles defenderam projetos de importação de colonos livres de todas as partes do mundo, está considerado equivocado. Por exemplo, pessoal, como é que eu vou explicar isso daí para vocês? Se vocês derem uma olhada em debates na Câmara, se vocês olharem os documentos de debates no Senado, na Câmara Brasileira naquele momento histórico, você tinha uma infinidade de parlamentares que defendiam sim a importação de colonos livres, mas eles eram muito seletivos no tocante à nacionalidade ou raça, né? Vamos entender raça entre aspas, a raça que será importada como colonos livres. Eles entendiam que a raça que tinha que ser era a raça europeia, sobretudo colonos alemães, italianos, espanhóis e portugueses.
e ingleses também, ou seja, ali da Europa Ocidental, que eram consideradas raças boas, a raça branca, a raça trabalhadora. Por quê? Preocupava-se a elite brasileira de você ter um Brasil negro. Você tinha um Brasil majoritariamente negro naquela época. Você tinha uma parcela muito pequena da população branca e uma parcela grande de mestiços que eram brancos, indígenas e negros eram misturados, como eu, por exemplo, e você tinha uma grande parte de parcela negra, certo? Ou indígena. Então, o Brasil branco era muito pequeno. Então, eles entendiam que a importação de colonos livres faria o Brasil, no curto, médio e longo prazo, um país branco. Era o projeto de todas as partes do mundo. Quando eles colocam, defendiam o projeto de colonos livres de todas as partes do mundo, a questão está sendo invalidada. Certo? Por exemplo, eles viam chineses e japoneses como raças inferiores. Então, o Brasil não deveria privilegiar essas raças, certo? Muito menos trazer mais negros para cá, certo? Então, ele era um projeto de importação de colonos livres europeus, de preferência, óbvio, brancos, alemães e italianos. E assim foi feito, patrocinado pelo Estado brasileiro, inclusive, certo? Então, na questão 51, a alternativa 3 está errada. Vamos à alternativa 4. A alternativa 4 da questão 51 vai dizer o seguinte: a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, acarretou mudanças na política do Estado brasileiro, com a repressão à entrada de novos africanos escravizados e a configuração do tráfico como pirataria. Essa alternativa ela está correta. Por mais que eu falei anteriormente, alguns minutos atrás, que o Brasil promulgou várias leis para postergar a questão da escravidão, a Lei Eusébio de Queiroz foi uma delas, de fato, promulgada em 1850. Ela acarretou mudanças, sim, ainda que mudanças muito aquém daquilo que aqueles que defendiam a abolição total da escravidão defendiam. Lembrando que nesse momento, 1850, na década de 1850, o número de abolicionistas era muito menor do que nas décadas seguintes, 1870, 1880. Certo? Ainda assim, dividia bastante a sociedade brasileira. Você tinha uma repressão muito grande para com aquele que era favorável à libertação dos escravos e não fosse negro. Por exemplo, você tinha um patrulhamento muito grande, certo? Mas o governo brasileiro adotou algumas mudanças, como a repressão à entrada de novos africanos escravizados e a configuração do tráfico como pirataria. Mas isso não significa que o Estado brasileiro tenha coibido de fato a entrada de negros no Brasil, certo? Muitos entraram. Mas uma maior vigilância fez com que o preço do escravo aumentasse a partir da Lei Eusébio de Queiroz e que tivesse uma grande movimentação interna de escravos. Porque se você fosse fazer compra e venda de escravos no interior do território brasileiro, não era proibido pela Lei Eusébio de Queiroz, certo? Não era considerado tráfico, era considerado uma transação financeira normal, certo? Inclusive fizeram anúncio de escravos em jornais, se tornou cada vez mais comum após a Lei Eusébio de Queiroz, com a dificuldade maior de importar. Mas ainda tinha senhores que conseguiam importar por meio de barcos piratas mesmo, classificado como piratas, os chamados navios negreiros. Certo? Portanto, a alternativa 4 está correta. Recapitulando, na questão 51, a alternativa 1 está correta, a alternativa 2 está correta, a alternativa 3 está errada e a alternativa 4 está correta. Vamos resolver a questão 52, também conhecida como a última questão que nós vamos resolver no vídeo de hoje. Questão 52 vai dizer o seguinte, ó: no que tange ao contexto da chamada Revolução de 1930 e o início da Era Vargas, julgue C ou E os itens a seguir. Vamos lá. Item 1. Um dos fatores de deflagração da revolta foi a crise econômica resultante da Grande Guerra, agravada pela quebra da Bolsa em 1929, cuja consequência interna foi derrubar o preço do café, deteriorando as condições de vida dos setores menos favorecidos da população urbana. Essa alternativa ela está correta.
realmente, certo, o que foi a quebra da Bolsa de Valores em 1929? Ocorreu o seguinte: após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a investir, né, seu dinheiro na reconstrução da Europa. E aí a produzir superproduções, a incentivar superproduções de produtos, por quê? Porque você tinha uma demanda muito grande. Com a reconstrução dos países europeus, eles passaram a comprar cada vez menos o produto americano. E aí, o que eles fizeram com essa superprodução? Continuaram fazendo sucessivas superproduções. O que aconteceu? Uma crise das superproduções, por meio da quebra da Bolsa de 1929. E da configuração do mundo daquela época, hoje também, mas estou falando no caso daquela época, você teve uma consequência: a queda dos preços do café no mercado internacional. Quando ocorre uma crise no mercado internacional, o preço dos produtos, que hoje a gente chama de commodities, mas naquela época dos produtos agrícolas, era impactado. E o Brasil não se preparou, certo, para a policultura. O Brasil investia muito na monocultura do café, dependia do dinheiro da exportação do café e não se preparou para o mundo em que o café não valeria mais o preço que estava valendo naquele momento histórico. Então, o que aconteceu isso daí? A consequência interna foi a derrubada do preço do café. Muitos cafeicultores ficaram falidos, certo? Muitos cafeicultores médios ficaram falidos, grandes cafeicultores que já estavam endividados foram à ruína, certo? Mas isso acabou impactando nas condições de vida dos setores menos favorecidos da população urbana. É como hoje, por exemplo, a crise que nós vivemos hoje, certo? Afeta muito a elite, afeta os ricos, afeta. Só que para nós, que somos a população mais pobre, certo? Deteriora muito mais. A pessoa, quando ela é pobre, ela sofre muito mais as consequências de uma crise econômica do que um rico. Porque o rico ainda tem uma margem de manobra, tem um dinheiro guardado, tem uma propriedade que ele pode vender, tem um salário, tem um prolabore, etc, etc, etc. A pessoa que depende apenas do seu salário e ela é demitida, ela acaba passando por situações muito, muito difíceis. E as consequências da queda da Bolsa de Nova York de 29 foi uma crise, certo, que gerou desemprego. Gerando desemprego, você afetou as condições de vida da população menos favorecida urbana, certo? Ou seja, os impactos foram terríveis ao Brasil. Portanto, na questão 52, a alternativa 1 está correta. Vamos à alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte: a Aliança Liberal propôs uma série de reformas destinadas a reverter os direitos sociais, como instituição da jornada de trabalho de 8 horas, férias, direito ao voto secreto, entre outros. O grupo não recorreu a formas tradicionais de fraude eleitoral, o que se revelou um dos principais fatores da respectiva derrota nas urnas. Essa alternativa ela está errada. Primeiro, tome muito cuidado, de fato, a Aliança Liberal propôs uma série de reformas destinadas a rever os direitos sociais, certo? Mas essa série de reformas para rever os direitos sociais, elas não tinham como pano de fundo a instituição da jornada de trabalho de 8 horas, férias, direito ao voto secreto, dentre outras, certo? Além disso, você consegue entender o erro nessa questão quando você fala o seguinte: o grupo não recorreu a formas tradicionais de fraude eleitoral, o que revelou um dos principais fatores de sua respectiva derrota nas urnas. O grupo revertido, denominado de Aliança Liberal, recorreu sucessivamente a formas tradicionais de fraude eleitoral, certo? O que também revelou como um dos principais fatores de sua respectiva queda nas urnas, certo? Então você tinha um cenário em que a Aliança Liberal recorria a essas táticas, certo? E não dava certo. Portanto, a alternativa correta ela está errada, entendeu? Ou a alternativa 2 ela está errada, certo? Como que você vai falar de uma aliança liberal que quer rever direitos sociais como esse aqui? Certo? Portanto, na questão 52, a alternativa correta ela está errada. O grupo recorreu sim a formas tradicionais de fraude eleitoral e o que revelou um dos principais fatores de sua respectiva derrota nas urnas. Certo?
Vamos à alternativa 3. A alternativa 3 vai dizer o seguinte: a ascensão de Getúlio Vargas ao poder executivo desencadeou alterações no sistema político brasileiro implementadas por meio de decretos. É correto destacar a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a reestruturação do Exército e da educação pública, a anistia aos tenentes e o controle dos sindicatos. Essa alternativa ela está correta, ela está em linha, ela está completamente em linha com o que coloca a historiografia. De fato, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder executivo desencadeou uma série de alterações do sistema político brasileiro implementadas por meio de decretos. Nós estamos falando da reforma eleitoral de 1932, certo? Que instituiu o voto secreto, que acabou com aqueles costumes eleitorais e vícios que tinha da República Velha, ou tentou acabar com esses vícios que tinham da República Velha. Também destacou a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, lá ali por volta de 1941, reestruturou o Exército, certo? Instituiu a educação pública por meio da reforma Capanema, uma das reformas mais corajosas no Brasil do âmbito educacional, certo? E anistiou os tenentes e o controle dos sindicatos. De fato, os tenentes eles apoiaram. O movimento tenentista é um movimento muito complexo, ele não é homogêneo, tá bom? Quem quiser entender o movimento tenentista, eu indico a tese do Fernando Anjos de Souza, que é o coronel do Exército. Ele defendeu uma tese no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal da Grande Dourado, chamado Conflitos Armados, Encontros e Combates nas Fronteiras do Sul de Mato Grosso nas décadas iniciais do século XX. Nessa tese, eu li inclusive essa tese, defendida ali na UFGD, ele trata da questão do movimento tenentista. E fica muito claro que o grupo chamado como tenentes estava longe de ser um grupo homogêneo. Era um grupo extremamente heterogêneo. O fato é que eles apoiam a Revolução de 1930, apoiam Vargas na Revolução de 1930. Uma parte desses tenentes, representado pelo Luiz Carlos Prestes, ela é alijada do processo. Vargas se alia muito aos tenentes ligados a Filinto Miller, certo? Que depois vai se tornar o seu chefe de segurança da chamada Polícia Política do Estado Novo, certo? Só que no começo da Revolução ele deu anistia a esses tenentes, certo? E se aproveitou de uma parte desse grupo chamado como tenentes ou oficiais revoltosos da década de 1920 para se manter no poder. E ele fez também reestruturação do Exército Brasileiro. Por exemplo, ele criou a Academia Militar das Agulhas Negras para a formação de oficiais do Exército, certo? Criou também a Força Aérea Nacional. Praticamente toda a estrutura do Estado brasileiro foi criada na Era Vargas, em especial no período de 1937 a 1945, também conhecido como período do Estado Novo, certo? Portanto, na questão 52, a alternativa 3 está correta. A alternativa 4 vai dizer o seguinte, ó: o fim da Primeira República consolidou uma aliança duradoura entre os grupos que se articularam pela deposição de Washington Luiz. A conciliação dos grupos oligárquicos e dos tenentes garantiu o sucesso do governo Vargas. Essa alternativa ela está errada, certo? E aonde que ela está o erro? O erro está aqui, ó, dizer que o fim da Primeira República consolidou uma aliança duradoura entre os grupos que articularam pela deposição de Washington Luiz. Lembrando que os paulistas se revoltam em 1932 porque Vargas havia tardado para convocar, havia demorado a convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Ele se revolta em 1932, Vargas envia as tropas a São Paulo, derrota os paulistas e na capitulação paulista, os paulistas, já como eles dominam a historiografia, eles passaram a dizer que Vargas cede a Constituinte para eles e Vargas chama a Assembleia Nacional Constituinte em 1934. Certo? Então, você tem uma aliança realmente, o fim da Primeira República consolida essa aliança, certo? Entre os grupos que articularam a deposição de Washington Luiz, mas essa aliança não era duradoura, certo? Essa aliança não era duradoura. Então, a palavra duradoura, ela está invalidando. Ela não era duradoura porque 2 anos depois os paulistas
se rebelam na Revolução Constitucionalista de 1932. Mas o governo do Vargas ele foi um governo da conciliação nacional, tem o caráter ditatorial de 37 a 45, mas ele foi um governo de conciliação. Vargas buscava sucessivamente a conciliação dos grupos oligárquicos, dos tenentes, com outros setores da própria sociedade, o que garantiu sucesso no sentido de manutenção no poder, certo? E também de tomar as medidas que ele tomou naquele momento histórico. Certo? Portanto, o item 4 ele está errado porque essa aliança não foi duradoura. Consolidou a aliança entre os grupos que articularam a deposição de Washington Luiz, mas essa aliança ela foi curta, ela não foi duradoura. Portanto, recapitulando, na questão 52, a alternativa 1 está correta, a alternativa 2 está errada, a alternativa 3 está correta e a alternativa 4 está errada. Bom, é isso a nossa participação hoje no vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e seguimos aqui com os nossos estudos.